O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. A Lei Estadual 17.454 de 2021 institui a campanha em todo o estado de São Paulo, com o objetivo de diminuir os índices de acidentes e mortes. Para a conversa de hoje, eu recebo em ambiente virtual José Montal, que é diretor da Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Seja bem-vindo. Agradeço a oportunidade, Priscila. O tema realmente é importante, uma doença negligenciada que a gente precisa debater realmente. Obrigado por ter aceito o convite. Também em ambiente virtual, nós temos Eduardo Dijan, que é advogado, integrante da Comissão de Direito de Trânsito da OAB São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil. Seja bem-vindo. Olá, Priscila. Eu agradeço muito o convite e realmente é um assunto aí de extrema importância para a gente tratar, né? Principalmente agora aí no mês de maio, onde o tema vem à tona. Verdade. Bom, para começar, eu queria que o José contasse um pouco para a gente a situação hoje que nós temos em relação ao trânsito, às mortes, aos acidentes, aquilo que a gente tem como um parâmetro geral, e se houve melhora. Na verdade, a gente está vivendo aquela década de ações pela segurança do trânsito implementada pela OMS, pela ONU, pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização das Nações Unidas, com aquela meta de reduzir em 50% o número de mortes no trânsito, né? O trânsito é um grande matador, ele mata mais de 1.200.000 pessoas no mundo a cada ano. Mais de 90% dessas pessoas que morrem se encontram em países como o Brasil, ou de menor renda ainda, o que torna essa questão relevante do ponto de vista social, né? Houve inicialmente, a partir de 2011, realmente uma redução na mortalidade, mas nesses últimos 3 anos a gente tem percebido que houve um certo relaxamento em relação a essas questões e o número voltou a subir, principalmente entre os mais vulneráveis. O mais vulnerável de todos, do modal motocicleta, né? Que apesar de constituir somente 20% da frota de veículos, eles representam quase 50% dos que morrem no trânsito, além de ocuparem praticamente 70% dos leitos de emergência hospitalares, né? Então, o tema, Priscila, é de grande relevância e a medicina não poderia estar afastada disso, né? Esperamos, inclusive, que uma pauta como essa da LESP sirva de comunicação de uma doença que vem sendo realmente negligenciada em relação à importância que ela tem em alguns grupos etários. Ela é a primeira causa de morte, por exemplo, entre jovens adultos. Até os 30 anos é a primeira causa de morte, né? A gente precisa ter muita atenção a isso, porque, às vezes, a família, os responsáveis, as mães, principalmente, se preocupam com fatores que são importantes também, mas negligenciam essa questão relacionada com a mobilidade dos seus filhos e a maneira como se protegem do trânsito, né? Agradecemos aí pela colocar em pauta na LESP tema de tanta relevância. Uhum. E, Montal, os principais motivos que isso acontece, né? Por que a gente tem um número tão alto, tanto de acidentes quanto de mortes no trânsito? A chegada do celular acabou piorando, né, essa situação. Exato. Dirigir exige muito da atenção, né, Priscila? Uhum. Se a gente for fazer um retrospecto mais amplo, o automóvel tem cerca de 150 anos de existência. Até 1870, por exemplo, as velocidades mais altas que a gente tinha era de um cavalo, por exemplo, né? 30, 40 quilômetros por hora, né? O homem, para alcançar 25, 30 quilômetros, é uma dificuldade terrível, né? Hoje temos um Bolt aí que, se for colocar lá, não chega nem a 40 quilômetros por hora, talvez, né? Então, naquele tempo, quando o paradigma de um insucesso da mobilidade era cair do cavalo, né? Tanto que a expressão cair do cavalo ficou registrada, né? Com o advento do motor à explosão, esse ciclo de Otto chamado,
as velocidades se tornaram absurdamente mais altas, né? O que, do ponto de vista assim, da mobilidade humana, foi uma revolução, né? Nos permitia praticamente vencer as distâncias de uma maneira muito mais fácil, né? É muito gostoso você se deslocar em menos tempo, né? Uma viagem do Rio para São Paulo, que demorava 37 dias, às vezes, né? Você fazer em pouco menos de 5 horas, 6 horas, né? Então, o automóvel nos seduziu a tal ponto que a gente negligenciou os efeitos colaterais da sua existência. Para você ter uma ideia, tem um dado histórico citado por Darcy Ribeiro, em um dos livros dele, que diz que em 1905, São Paulo tinha 8 veículos somente motorizados, né? E, apesar disso, a prefeitura instituiu naquele ano a obrigação da habilitação para condutores de veículos automotores, né? Tal era o índice de sinistros provocado por esses carros, né? Imagine você, uma sociedade que não tinha costume de ver aquelas máquinas em velocidade, mesmo que elas não alcançassem muita velocidade, a 30, 40 quilômetros por hora, elas já faziam um estrago imenso, né? Isso instituiu a necessidade de se habilitar para que se pudesse conduzir esses veículos, né? É interessante que, a partir desse momento, o direito e a medicina começaram a olhar o trânsito como um ambiente modificado em relação ao que era antes. As ruas, que eram um ambiente de encontro, de possibilidades de realização de ações sociais, de negócios, passou a se tornar um tormento, local de grande risco, até porque o automóvel nos seduziu tanto que as cidades passaram a ser projetadas para o seu uso, né? A gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, que nossos filhos e netos praticamente estão proibidos de andar na rua, né? A rua não é mais das pessoas, a rua é dos veículos motorizados, né? E talvez fosse o momento da gente se conscientizar de que devemos voltar a ocupar as vias, né? Tornar as vias viáveis para as pessoas, né? Para os que caminham, por exemplo, ou para os que andam de bicicleta, que é um modal absolutamente saudável, muito estimulado em alguns países da Europa, países como a Holanda, por exemplo, 40% da população se desloca sobre bicicletas, né? A gente precisava repensar essa mobilidade aí para ter índice de mais saudáveis e evitar que o trânsito motorizado virasse a tragédia epidemiológica que tem sido, né? Com mortes e mais mortes, assim, principalmente naquelas faixas etárias onde a, a rigidez é a marca, né? O jovem praticamente só morre de acidente de trânsito. Dos 5 aos 30 anos é a primeira causa de morte, é algo doloroso, né? Algo impensável, né? Isso, apesar de tudo que tem se pensado do ponto de vista da legislação, a própria Lei Seca, por exemplo, 2008, né? Que conseguiu resultados fantásticos, chegou a reduzir em mais de 30% a mortalidade, somente uma medida como a Lei Seca, que a gente tem o orgulho na Abramet de ter servido como subsídio técnico na elaboração do projeto de lei, no caso, né? Ou a própria lei das cadeirinhas também, a lei da retenção das crianças nos veículos, também com resultados espetaculares, né? Falta realmente essa conjunção, esse pessoal chama de, o doutor Eduardo sabe melhor do que eu, do consuetudinário, né? A gente precisa colocar na cabeça que realmente o trânsito é algo para ser enfrentado pela sociedade com firmeza, com compromisso dos principais líderes da nação, dos governantes, das autoridades de trânsito, né? Então, é uma tarefa hercúlea, né? Por isso que eu volto a parabenizar a Lespe por pautar tema de tanta relevância, no caso. E, doutor Eduardo, quais os impactos que nós temos na sociedade por conta desse perigo todo que há no trânsito, esses altos índices de acidentes e mortes? Bom, a gente, como o doutor José falou, né, são índices muito altos, são números alarmantes, números de guerra, né? Então, as mortes hoje no Brasil,
em relação a acidentes de trânsito são realmente números de guerra. O que acontece, né? A gente acaba vendo isso como um problema, né? Então, onde muitas pessoas acabam sendo envolvidas, os governantes, os DETRANs, todas as associações, todas as pessoas que são envolvidas em relação ao assunto, tem que ir atrás, né, para a gente poder realmente diminuir esses números. Então, isso acaba impactando em várias situações, né? Na própria medicina, né, que a gente vê acidente de trânsito, ele causa diversos prejuízos aí, né? Nos hospitais públicos, os particulares também, são atendimentos que são caros, demorados, e são muitas mortes que advêm disso, né? Então, a gente realmente vê que os impactos, eles são muito grandes em vários setores da sociedade, da economia. Então, assim, é um assunto importante que tem que ser tratado, não pode ser deixado de lado. Realmente, a Alesp está tocando nesse assunto, é muito importante. E cada vez mais toda a sociedade, né? Como os órgãos públicos e todos que estão aí envolvidos nisso, tem que sempre ficar cada vez mais atentos a essa questão. E, doutor Eduardo, tem toda uma implicação jurídica em relação a acidentes e mortes no trânsito. Então, a responsabilidade é ali do condutor, tanto na manutenção do automóvel, da moto, quanto a seguir as regras e também as regras de segurança. Exatamente. As regras. Hoje a gente fala que a falta de educação no trânsito também é um problema grande, né? O acesso ao carro, né? O acesso a CNH hoje é muito fácil. Então, a pessoa hoje ela financia um veículo, ela financia uma moto e sai dirigindo, e às vezes até sem CNH mesmo, né? As fiscalizações estão aí para coibir esse tipo de situação. Então, hoje a gente tem muita fiscalização aqui no estado de São Paulo, né? As fiscalizações, elas são recorrentes, elas são diárias, fiscalizações em relação à lei seca, estão muito aí, né? A gente vê muito isso, finais de semana. Então, assim, o consumo de bebida alcoólica também ele é desenfreado, e as blitz, né? As fiscalizações estão aí para coibir isso. E, assim, realmente, acho que a gente tem que iniciar toda essa questão, né, na educação do trânsito, né? Os governantes aí têm que investir na educação do trânsito, conscientizar a população, os condutores, os motoristas, de que o carro é uma arma, né? E assim, as leis estão aí para ser seguidas, né? O CTB está aí para ser respeitado. Então, a gente realmente vê aí a maioria dos acidentes de trânsito que a gente acompanha, que a gente vê, basicamente aí 100% a gente encontra alguma coisa, alguma infração de trânsito no meio disso, pessoas sem carteira nacional de habilitação, pessoas alcoolizadas, ou utilizando aí entorpecentes, ou realmente não estavam ali cumprindo alguma legislação, né? Alguma coisa que deveria estar sendo cumprida ali naquele momento. E até nós estamos, né, já Maio Amarelo, discutindo sobre esse assunto, a questão da segurança no trânsito. E há pouco tempo tivemos um caso grotesco até, aquele da Porsche, que acabou destruindo um carro de uma pessoa que estava trabalhando, né? Trabalhava com o transporte ali do carro, e essa pessoa veio a falecer. Chama muito a atenção sobre isso, não é, Montal? A gente já falando tanto tempo da questão do trânsito, falando tanto tempo de velocidade, de uso de álcool e direção não combinam, e a gente tem um caso chocante desse. É um caso paradigmático, eu diria, né, Priscila, pedagógico, né? Porque esse sinistro, que a gente prefere inclusive usar o termo sinistro para não dar a conotação de casualidade ao acidente, a esse evento, né? A OMS chama de evento indesejado de trânsito, né? E o que não faltam são teorias sobre isso. Uma delas interessante, e que a gente pode aplicar nesse caso do Porsche, né? É exatamente a teoria do queijo suíço. O sinistro de trânsito é resultante de uma combinação de fatores indesejados. Por exemplo,
um motorista alcoolizado, com sono à noite, em alta velocidade, a sensação de impunidade, um certo poder advindo da condição social que faz com que eles menospreze as leis e a própria conduta durante o evento demonstra que realmente esse tipo de condutor de um veículo de alto custo termina levando vantagens que não devia nesse contexto, né? Então, realmente, é paradigmático que a gente continue acontecendo essas coisas aí. Um jovem que, uma semana antes, adquiriu o direito de dirigir em função de ter tido sua carta cassada, digamos assim, e voltou a dirigir, e lá na primeira semana comete um desatino dessa ordem, né? Na verdade, até por exemplo, esse programa como Visão Zero da Suécia, que tem a utopia de acabar com as mortes no trânsito, preconiza que a gente não deve ficar procurando culpados, né? A gente precisa procurar soluções. E todos que estão no sistema de trânsito são responsáveis por essa procura, desde o fabricante do veículo, né? A gente viu ali naquele exemplo, por exemplo, que um dos veículos, o habitáculo preservou os ocupantes, o outro já não foi tão eficiente assim na proteção daquele que ocupava o veículo, né? Então, o Visão Zero coloca a responsabilidade dividida por toda a sociedade. Quem gere o trânsito, quem fabrica o veículo, quem constrói a via, quem vai atender a vítima, quem vai recuperar a vítima de possíveis incapacidades. Então, é algo que deve mobilizar toda a sociedade realmente, né? Como dizia o doutor Eduardo, é uma preocupação em todos os sentidos e é interessante a gente ver como o direito tá presente sempre nesses momentos aí, até porque a legislação vem a reboque da necessidade social, né? O próprio Código de Trânsito, que talvez seja a única lei cujo desconhecimento provoca a morte, né? Você não pode sair por aí sem conhecer o código, porque, né? E às vezes acontece de você estar num contexto, numa região onde o uso do automóvel é mais limitado, a pessoa se desloca para um centro maior e morre atropelado ali, porque por total desconhecimento do risco que é o trânsito, né? Então, colocar, novamente, eu friso aqui que a Alesp colocar esse tema em pauta, esse é algo de grande relevância e talvez até, pensando aqui no Maio Amarelo, que seria um mês de conscientização, que a gente estendesse isso para per omnia secula seculorum, porque não tem outro jeito, como disse o doutor Eduardo, da gente modificar esse estado de consciência em relação a esse risco, senão com a educação, com campanhas permanentes, com o compromisso dos dirigentes. Um prefeito desses tem que chegar e dizer, não, eu não quero mortes mais aqui na minha cidade. O governador, da mesma maneira, por que está morrendo gente no estado aqui? Ele pode liderar causas e o fato dele ter uma liderança que o fez ganhar no voto aquela posição obriga que ele tome decisões também nessa direção, né? Doutor Eduardo, a sua opinião em relação a esse caso, né, da Porsche em específico e também todas essas informações, né, que o Montal trouxe para a gente. Sobre esse caso, ele tomou uma proporção enorme, né, na mídia, inclusive acho que o doutor José também falou sobre esse caso aí em alguns programas de TV. Eu acho que, assim, sirva de exemplo, né, um exemplo que a gente não quer que aconteça, né, não é uma coisa que a gente quer que ocorra, a gente não quer ver isso na TV, mas é que sirva de exemplo, principalmente no momento que a gente está. O Maio Amarelo é a maior campanha, né, eu acredito que seja a maior campanha de conscientização de segurança no trânsito. Esse caso realmente foi uma combinação de vários fatores em que a gente viu, e aí chegou nesse resultado. Então, um carro esportivo, uma pessoa jovem à noite, ingestão de bebida alcoólica. Então, é uma combinação que é uma bomba relógio. Infelizmente, a gente teve aí um óbito, né, nesse caso. Como eu disse, que fique de exemplo para as pessoas verem
e analisarem, né? A gente tem que seguir as regras estão aí para ser seguidas. Assim, uma pena realmente, né, a gente ter tido esse resultado, mas é um caso que vai ficar aí para que seja analisado, para que seja discutido, principalmente nesse mês agora do Maio Amarelo, e que fique a lição aí para todos, né? Acho que isso realmente mostra que a educação do trânsito, né, é o principal. Como disse o Dr. José, era uma pessoa que tinha acabado de vir aí de uma suspensão de CNH, e na semana seguinte que pegou renovou, né, pegou a sua CNH novamente, já causou um acidente. Então, é o tipo de pessoa que não pode dirigir, infelizmente, não pode estar aí frequentando o trânsito. Até o Montal falou, doutor, sobre a questão da impunidade. E quando se leva em consideração, parece que esses casos e casos que envolvem pessoas que têm uma situação financeira alta, parece que a impunidade ela fica ali mais agravante. Mas existe legislação para isso, existe justiça para isso, não é? Sim, com certeza, existe justiça para isso. Tanto é que, nesse caso mesmo, a gente está vendo aí a investigação, me parece que acabou ontem, foi novamente pedida a prisão dessa pessoa. Agora a gente vai esperar o judiciário se falar sobre isso, né? Se essa prisão vai vir ou não. Mas realmente existe o Código de Trânsito Brasileiro, existem os artigos ali em que a gente fala ali do dolo, dos crimes de trânsito, dos homicídios no trânsito. Isso existe, tem que ser seguido. Obviamente que isso vai de caso a caso, o judiciário analisa caso a caso, até em relação a histórico, se essa pessoa ela tem histórico criminoso, se ela tem histórico de outros acidentes de trânsito. Então, assim, apesar das leis estarem aí para coibir esse tipo de coisa, cada caso vai ser analisado de uma forma, e nesse caso em si, agora a gente espera aí que venha realmente a prisão dessa pessoa. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa conversa. Falando sobre Maio Amarelo, maio, né, um mês de prevenção a acidentes no trânsito e principalmente mortes. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a Lespe em Pauta, hoje falando sobre Maio Amarelo, mês de prevenção de acidentes e mortes no trânsito. Para essa conversa em ambiente virtual, eu tenho José Montal, que é diretor da Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, e também Eduardo Digian, que é advogado, integrante da Comissão de Direito de Trânsito da OAB São Paulo. Montal, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da impunidade. Foi algo que você falou para a gente até no finalzinho do bloco anterior, essa sensação, mesmo tendo justiça, mesmo tendo regras, leis, punições, ainda assim há uma sensação de impunidade. É verdade, Priscila. Existe um entendimento de que o controle pelo Estado da mobilidade motorizada é indispensável para gerir a vida, a sobrevivência das pessoas no trânsito. O próprio Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 1º, parágrafo 5º, diz que todo o Sistema Nacional de Trânsito, são dezenas de entidades que o compõem, está voltado para a preservação da saúde e da vida das pessoas que circulam nas vias, né? Isso dá a dimensão da importância e até da existência do Código, né? O Código existe por causa da preservação da vida das pessoas, né? Não é por acaso que aquele artigo 194, o doutor Eduardo pode me socorrer, da Constituição diz que a saúde é um direito do cidadão e dever do Estado, né? O Código de Trânsito tem exatamente esse pressuposto, né, de
cuidar da vida das pessoas. Agora, imagine você, por exemplo, uma questão que a gente vê comumente em São Paulo, inclusive com algumas medidas de engenharia voltadas para isso, um condutor de moto ter um código de trânsito na cabeça e o de automóvel ter outro, né? Cada um dirigindo com seu próprio código ali. Se isso não é um conflito escrito com todas as letras, né? E se isso também não vai proporcionar o que a gente vê lá nas instituições hospitalares, né? Dezenas e dezenas de jovens destruídos, incapacitados ou mortos, né? Então, regular essa circulação do trânsito é algo realmente indispensável. Voltando aqui à questão da iniciativa Visão Zero da Suécia, que eles levam isso desde 1997, desde o milênio passado, né? Eles matavam 3.000 pessoas por ano no trânsito, Priscila, e hoje matam 300 ou menos de 300. Uma redução espetacular da mortalidade, né? Outros países também conseguiram sucesso semelhante, né? Então, tudo baseado exatamente nessa regulação. Um dos pressupostos daquele Visão Zero interessante é o seguinte: o ser humano erra. O erro é uma possibilidade humana. Outro princípio fundamental é que nós somos frágeis em relação à energia cinética liberada por um veículo em movimento, né? Se a gente lembrar daquela equação da energia cinética, a energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade, a gente vai ver que é difícil resistir às forças produzidas num momento como esse, daquele do Porsche batendo no veículo do motorista do Uber, no caso, né? Então, tem muitos estudos demonstrando isso. Por exemplo, tem a curva de Ashton, um engenheiro inglês, que fez uma correlação entre a velocidade do veículo e as consequências para o pedestre em caso de atropelamento. A 30 por hora, praticamente ninguém morre. 5% no máximo das pessoas têm ferimentos graves ou morte. A 60 por hora, praticamente todos morrem, né? Todos os atropelados morrem. Ou seja, existem dados estatísticos assim que são absurdamente importantes, né? E tornam inexplicável o gestor de trânsito ou o gestor de uma cidade, de um estado ou do país que não leva em conta isso na hora de propor medidas acautelatórias em relação a isso, né? Se você aumenta em 1% a velocidade, o limite de velocidade, você aumenta em 4% a mortalidade naquele trecho, né? Ou seja, não fomos feitos para resistir a essas velocidades, nós somos extremamente frágeis, né? Esses conhecimentos geralmente estão muito ligados à experiência, ao aprendizado, né? A gente tinha que ter uma formação de condutores muito mais eficiente. Passar essas informações lá do ensino fundamental, do ensino básico, porque a criança, quando aprende para sempre. E essa estratégia de colocar na grade curricular da infância essas informações é um dos motivos do sucesso dos países que matam 3, 4 por 100 mil habitantes, enquanto a gente aqui mata 18, 19 por 100 mil habitantes, né? Ou seja, essa doença sinistra de trânsito, a gente não está tendo competência para debelá-la, no caso. Nós estamos falando horrivelmente no controle dessa doença, no caso. Doutor Eduardo, o senhor comentou até no bloco anterior sobre a falta de educação no trânsito. Então, as pessoas ali não são educadas, não aprendem a se portar no trânsito. Não é só aprender a dirigir, né, um carro ou pilotar uma moto, mas realmente se portar ali no trânsito. O que precisa acontecer? Quais as medidas que o senhor entende que são necessárias para essa educação? Até como o doutor Montal ali acabou de falar, né? Eu acho que a gente tem que investir na educação e na conscientização da população desde cedo, das crianças, né? Como a gente vê na Europa hoje.
Então, ensinando os princípios da segurança na escola, desde o princípio. Então, assim, na escola, a criança já aprender sobre a segurança no trânsito, já ver as campanhas de conscientização, e aí aprender desde cedo, né? Então, assim, tudo vem da educação. Além disso, eu acho que a gente também tem tem em relação aí a tem que ter um bom senso no trânsito também, né? A gente tem que saber respeitar as pessoas. Isso também a gente aprende desde cedo, em casa, na escola. Então, o trânsito, além de tudo, é respeito, né? Então, é respeito pelo pedestre, quem está no carro, respeito pelo ciclista, respeito pelo motociclista. Então, a gente precisa que essas leis, os princípios da segurança no trânsito, eles sejam expostos desde cedo para as crianças. E também explicar, né, que existem fiscalizações e tem que ter mais rigor em punir, nas punições. Então, punir os infratores. Então, quanto antes a gente começa a expor isso nas escolas, nas campanhas para as crianças, mostrando que existe lei, existe punição, existe fiscalização, eu acho que a tendência é a gente melhorar isso cada vez mais. Montal, você trouxe até para a gente o que acontece em outros países, cases de sucesso. A gente sabe que cada lugar funciona de uma maneira, cada país tem ali as suas particularidades, mas é possível utilizar o que está dando certo lá fora, aqui dentro, e de que maneira? É um desafio, né? Já existe, a gente não vai inventar a roda também. Mas também a gente não vai trazer suecos para ocupar o espaço do Brasil aqui no trânsito, né, Priscila? Mas muitos desses aprendizados aqui, o próprio governo federal tem estimulado cursos para, principalmente para operadores de trânsito, agentes de trânsito, sobre o Visão Zero. A embaixada sueca promove isso aqui, é uma coisa que aqui o estado de São Paulo poderia incrementar. Os suecos têm grande interesse nisso, em fazer com que essa iniciativa Visão Zero seja, digamos, mundializada, no caso, né? Porque os suecos têm um exemplo interessante dessa preocupação com a segurança de todos, né? Eles são os responsáveis pela criação do mais fantástico equipamento de segurança veicular que existe, que é o cinto de segurança de 3 pontos, né? Como se fosse assim, para os médicos, uma vacina anti-morte no trânsito, né? Aumenta em até 80% a chance de você sobreviver a um impacto, né? Então, o engenheiro que inventou esse equipamento, o cinto de segurança de 3 pontos de fixação na estrutura do veículo, no caso, né? Para distribuir entre os 3 pontos as forças que são geradas no impacto, foi o engenheiro Niels Bohlin, da Volvo, que inventou esse cinto, baseado num cinto que existia na aviação, não por causa do acidente na aviação, exatamente, mas por causa do vento que as primeiras aeronaves tinham lá. Então, precisava amarrar o piloto bem, né? Então, o cinto de 3 pontos foi criado na aviação para poder segurar o piloto no local que ele deveria ficar para pilotar o avião e não ser lançado dali pela ventania, no caso, né? Esse cinto se mostrou algo absolutamente protetor para o ser humano, né? Talvez seja do ponto... Tem muitas invenções da engenharia que protegem a vida no automóvel. O próprio habitáculo do veículo hoje é algo fantástico. A gente vê nessas corridas de Fórmula 1, e essas corridas são interessantes porque provam como principalmente o ser humano do sexo masculino gosta da velocidade, né? Por que a gente gosta tanto da velocidade e paradoxalmente ela nos mata tanto, né? É exatamente porque talvez uma pressuposição que a gente faz lá, os médicos da Abramet, que a velocidade já foi um diferencial competitivo muito importante. Primeiro para procurar a caça e depois para evitar ser caçado, né? Então a gente fica na frente da televisão assistindo uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, que é uma coisa parece meio sem graça, mas que dá uma adrenalina enorme, principalmente nos meninos, né?
Então, trabalhar essas questões assim, acho que era algo que a gente precisava investir muito, né? Voltando, inclusive, à questão da corrida. Tem, às vezes, viu, doutor Eduardo, a legislação que visa proteger termina por confundir um pouco as coisas. Por exemplo, você só pode se habilitar depois dos 18 anos, né? É uma idade estabelecida, assim, parece que de uma maneira abstrata, mas tem a ver com a presunção da maturidade do ser humano, né? A partir de uma determinada idade, só que ele ia adquirir a maturidade suficiente para conduzir um veículo que tem o risco como algo que faz parte da sua existência, né? Só que, por não dirigir antes dos 18, essa pessoa chega aos 18 absolutamente despreparado, né? E o maior índice de sinistro que existe é exatamente nos recém-habilitados, né? Então, talvez a gente tivesse que ter a capacidade inovadora de inventar um método que fizesse com que houvesse um tipo de aprendizado sem risco, sei lá, um autódromo onde todas as variáveis de risco estivessem sob controle, né? Como a gente observa, por exemplo, nos cartódromos, né? Eles dirigem com capacete, com balaclava, com cinto de 5 pontos, com área de escape, administrando com professores ali junto. Então, esse momento aqui da formação, a gente realmente é um quebra-cabeça. Como é que a gente coloca num ambiente de tanto risco pessoas que não estão formadas da maneira que deveriam estar, né? Então, são esses os desafios, Priscila. Doutor Eduardo? Conforme o Dr. José Montal falou, hoje as autoescolas elas estão cheias. A gente vê CNHs aí sendo... Hoje são mais de 20 mil CNHs expedidas por dia aqui em São Paulo, né? Entre novas CNHs, renovações. Então, é um número bem alto. Novamente, né, voltando ali, a gente vê que as pessoas elas só começam a aprender sobre trânsito a partir de 18 anos. Dificilmente você vê um jovem, né, antes dessa idade, indo atrás ali para olhar, ir atrás de um CFC, de um material, alguma coisa assim, para poder estudar, ou ir atrás de um site como o do Maio Amarelo, para verificar ali os números, né, e assim, para ter essa conscientização maior. Então, a partir dos 18 anos ali, a pessoa vai para a autoescola, aprende ali de forma básica, né, ali não é uma coisa que se aprofunda muito em relação às leis, às métricas do trânsito, às regulamentações. Então, aprende de uma maneira superficial ali. Tem aquelas aulas, né, que são também rápidas e é uma coisa que se faz muito rápido. Então, assim, a pessoa, a partir do momento que ela faz 18 anos, ela nunca encostou no carro até ela ter a CNH na mão dela, isso é menos de 30 dias. Então, a gente fala hoje, né, que o veículo é uma arma, né? Então, a gente tem esse dado dos acidentes das pessoas recém-habilitadas, e realmente isso está muito em evidência. Os acidentes acontecem mais com os recém-habilitados, então, assim, a gente vê que realmente a formação hoje do condutor, ela é precária, né? Ela é rasa, e a gente precisaria realmente, né, através dos órgãos públicos, dos DETRANs, aprimorar isso, né? Fazer com que isso fosse uma coisa um pouco mais contextualizada em relação a aprender mais, ensinar mais, que esses jovens tenham um curso com uma carga horária maior, né? Para que a gente consiga ter essa conscientização e, consequentemente, aí tentar acabar, não digo, mas diminuindo, né, de forma mais drástica os acidentes e as mortes no trânsito. Montal, você falou sobre a questão do cinto de segurança e como ele tem evoluído ao longo dos anos. Se a gente voltar um pouquinho, né, algumas décadas, quando o cinto de segurança não era obrigatório, os acidentes aconteciam com muita frequência, aquela coisa até agora, que é obrigatório, eu vou só até ali. Às vezes a criança está no banco de trás, não está no cinto de segurança, não está na cadeirinha, não está no lugar adaptado dela, eu vou só ali na padaria.
e acidentes acontecem, e acidentes graves, com morte, ou às vezes a pessoa fica realmente com a vida comprometida. Vamos falar um pouquinho sobre essas questões de segurança. Não é besteira, é necessário, né? Exato. Ótima colocação, Priscila. Da margem que a gente diga o seguinte: a gente não sabe quando vai acontecer o dito acidente, porque se a gente soubesse, não era acidente, né? A maioria dos acidentes, inclusive, mais de 70% deles, acontecem nas proximidades de casa. Tem uma teoria interessante chamada homeostasia do risco, né? A maioria dos acidentes na estrada são de dia na reta com tempo bom. É aquele momento em que você acha que está seguro, que não vai acontecer nada, você relaxa, e quando você relaxa em relação à tensão, que é a, a estratégia cognitiva mais importante para você conduzir com segurança, você termina falhando na tensão e provocando um acidente, né? É uma coisa parecida com todas as causas de acidente. O celular, o álcool, que é um depressor do sistema nervoso central e também prejudica a memória, a atenção, o juízo crítico, né? E essa questão que você falou, fundamental, de você achar que eu só vou até ali e aí não vai ter problema, né? A maioria dos acidentes é exatamente em função dessas percepções equivocadas em relação ao risco, né? O risco, se você bobear, é a hora que acontece. Eu pensei, não sei o que, tá. Nessa hora, não pense, atue com a maneira mais segura possível. Você vai viajar, você tem que ter descansado adequadamente, você tem que ter o repouso reparador realmente, você tem que programar sua viagem, você tem que planejar, saber onde é que vai parar, como é que está o tempo, como é que está a condição da pista, seu veículo, as peças do seu veículo, você que é a peça principal. O ser humano é responsável por mais de 90% dos sinistros de trânsito, principalmente o condutor do veículo, né? Então, a avaliação do condutor, essa é uma das grandes preocupações da especialidade que eu atuo, a medicina do tráfego, né? É a condição de você estar bem para poder administrar um veículo de tal massa em velocidade e que ameaça as pessoas, aquela questão da fragilidade que a gente falou há pouco, né? Que é outra coisa interessante lá do Visão Zero, né? Mesmo que tudo falhe, você tem que ter condições de superar aquele erro e evitar a morte, por exemplo. Não é porque o motorista está embriagado, por exemplo, que ele está condenado a morrer. Então, as estruturas têm que estar preparadas. Tem gente que chama, inclusive, de rodovia que perdoa, né? Perdoa o erro, no caso, né? As rodovias suecas hoje não tem mais obstáculos fixos às margens da rodovia. Se você errar, você não vai bater num poste ou numa árvore e morrer ali, no caso, né? Então, tudo é pensado para que o ser humano continue existindo, continue vivo, no caso, né? É muito importante se você colocar esse tipo de questão, Priscila, porque é a oportunidade de dizer que, apesar de o carro nos seduzir, e aqui tem uma coisa interessante que, quando o Henry Ford, que foi o inventor da linha de produção de veículos nas montadoras que permitiu a massificação do automóvel, esse termo acidente é atribuído a ele exatamente para tirar a responsabilidade do automóvel no sinistro de trânsito, viu, doutor Eduardo? Não sei se o senhor sabia disso, mas foi uma estratégia de marketing das montadoras para conseguir, digamos assim, vender mais, digamos assim, sem essa culpa relacionada com os efeitos de um sinistro de trânsito, os efeitos deletérios dessa maravilha chamada automóvel. E, doutor Eduardo, a gente está falando desses itens de segurança que são essenciais e também são obrigatórios. Quem não respeitar, né, essas regras também é punido. E punido com multa, perde pontos na carteira. Conta um pouco para a gente sobre isso. Exatamente. A responsabilidade em manter a segurança do veículo e
e aquele veículo e condições de trafegar na via é do proprietário. Então, diversas situações podem gerar multas, pontos na CNH e apreensão do veículo, né? Então, hoje a gente pode ver aqui no estado de São Paulo, os pátios eles estão cheios de veículos. São muitas apreensões que a gente vê. Por quê? Porque as pessoas elas compram os veículos, né? Como a gente falou, hoje é fácil você adquirir um veículo. Existem financiamentos, existem veículos de determinadas idades que são mais acessíveis. Então, as pessoas elas querem comprar um veículo, né? Mas esquece que aquele veículo ele tem que ter a, ela tem que manter aquele veículo. Então, os pneus têm que ser trocados, e aí tudo isso a gente está falando também de segurança, né? Então, a gente está falando de pneu, iluminação do veículo, a própria documentação para aquele veículo estar rodando, né, nas ruas. Então, assim, hoje não é só comprar um veículo, você precisa manter ele, deixar aquele veículo apto para poder rodar. E isso impacta diretamente aí na segurança e no que a gente está falando, né? Imagina um veículo aí um pouco mais velho, pneus carecas, sem iluminação e uma pessoa ainda por cima embriagada dirigindo. É uma combinação assim que vai com certeza acabar em um sinistro, né? Em um acidente, como queiram chamar, que pode realmente aí causar óbitos, né? Então, é uma situação complicada. E tudo isso gera, sim, pontos na CNH, a pessoa está ali sujeita até a suspensão da CNH, até a cassação da CNH, perder o carro, né, numa fiscalização dessa, o carro apreendido. Então, é uma situação que a gente tem que, sim, prestar atenção e ficar atento. E agora uma pergunta que eu faço para os dois, quero saber a opinião, então, dos nossos dois entrevistados. Hoje nós temos, por exemplo, referência de um case de sucesso, Outubro Rosa. Então, quando se fala Outubro Rosa, todo mundo entende prevenção ao câncer de mama, é preciso fazer exames, mulheres se cuidem, e isso acaba se arrastando um pouco durante o ano. Mas já ficou, todo mundo sabe que Outubro Rosa, o que significa? Maio Amarelo. Como fazer pegar mesmo, as pessoas entenderem que é um momento para amarelo atenção, presta atenção. Como fazer, né? Entrar na cabeça das pessoas e virar realmente uma febre, para que a gente possa ter mais segurança no trânsito. Primeiro, então, Montal. Pois é. Informação talvez seja a vacina contra o sinistro de trânsito, né, Priscila? O conhecimento, tomar conhecimento dos riscos, saber como administrá-lo, é fundamental, né? A gente tem um longo contato com o criador do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, que é o responsável direto, eu diria, pela criação do Maio Amarelo, digamos assim, inspirado talvez lá naquela primeira década de ações pela segurança no trânsito, né? E a gente diz, inclusive, para ele, o ideal é que seu maio durasse o ano todo, viu, Aurélio Ramalho? Porque você não pode relaxar em relação ao sinistro. O sinistro acontece todo dia, toda hora. É algo realmente dramático, é uma doença que, se a gente não estiver atento, ela te acorda de madrugada no desespero. Muita gente já viveu dessa maneira isso, né? Então, realmente, temos que louvar o Maio Amarelo, mas torcer para que ele se torne no janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro de novo, numa constante preocupação de coisa pública, a exemplo de outras doenças que a gente não pode relaxar também, né? Então, são questões, né? E saber comunicar isso, vocês aqui têm essa grande responsabilidade, Priscila. Comunicar isso com competência é outro desafio, né? Por exemplo, a gente no consultório médico recebe o garoto lá de 18 anos, a menina também querendo tirar a carta, não tem a menor ideia da razão de estar naquele momento ali fazendo o exame, né, no caso, né?
algo de tanta relevância para a vida dela, relacionada com talvez a única doença que ameace a saúde dela, no caso, né? Então, essa integração que a gente estava conversando aqui com o doutor Eduardo, a respeito da necessidade de tornar as crianças e os jovens aptos a entender a importância da questão, não transformar a habilitação, a carta de habilitação, num mero ato burocrático inexpressivo, né? O exame de aptidão física e mental do condutor ter realmente o papel que deve ter, que a gente tem se esforçado muito para criar diretrizes, para dizer o que é importante no trânsito. Agora a gente acabou de lançar a diretriz dos medicamentos relacionados com o risco para dirigir, algo de extrema importância, porque podem realmente provocar acidentes. Então, tem uma série de questões relacionadas com essa doença terrível, né? À medida que se avança em outros âmbitos da saúde, na cura do câncer, por exemplo, a gente vai negligenciando a cura a busca de um remédio para o sinistro de trânsito, né? Então, até parabenizo aqui sua iniciativa de colocar em pauta um tema de tanta relevância e nos colocar à disposição para sempre que necessário conversar sobre o tema e tentar essa conscientização proposta aqui. Obrigada. Agora, doutor Eduardo. O Maio Amarelo ele é muito importante, como eu disse, é uma das maiores mobilizações aí de conscientização no trânsito. O poder público está envolvido, toda a sociedade civil está envolvida, então é um mês que a gente aproveita ali para tentar mostrar para a sociedade, né, o quão importante é essa mobilização, para que a gente consiga cada vez mais conscientizar a população de que o trânsito ele tem que ser seguro, ele tem que ser cada vez mais cortês, ele tem que ter essa parte de conscientização mesmo, né? E tentar começar a demonstrar tudo isso desde os pequenos, né? Dos pequenos, passar essa educação no trânsito durante as gerações. E existem também, além do Maio Amarelo, existem outras mobilizações do trânsito ao decorrer do ano. Então, o Maio Amarelo é o mais importante e a gente tem que ter essa conscientização de que durante o resto do ano a gente também tem que ir atrás das outras mobilizações em relação a esse assunto. Então, o próprio poder público, os Detrans, a gente vê fazendo várias campanhas, né? A própria OAB através da Comissão de Trânsito. Então, é muito importante que isso atravesse aí o ano todo. Obrigada. Agradeço já aos nossos entrevistados, né, que puderam colaborar com a gente hoje trazendo tanta informação. Agradeço José Montal, diretor da Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, e Eduardo Dijan, que é advogado integrante da Comissão de Direito de Trânsito da OAB São Paulo. Agradeço os nossos convidados. Lembramos também Maio Amarelo, maio de prevenção a acidentes e mortes no trânsito. O programa Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.